introduzindo. Hoje eu vou pedir à Cláudia para ler, e a nossa amiga, acho que a Elisete não está aqui, não chegou ainda, né? Muito bem, vou só fazer um resumo. Nós iniciamos o capítulo 23, né? Já lemos a lição relativa do livro Seara dos Médiuns, né? E nós estamos no capítulo 16, já estudamos a obsessão simples, que de simples só tem o nome, né? Essa é aí que tudo começa. Fico com inveja de você, Edu. Desculpa, pessoal. Ó, tomar água aqui. Pode ler para mim, Cláudio? Posso. Tem uma notinha aqui do tradutor. Obsessão simples, nota de rodapé, 52. Este subtítulo não fazia parte da segunda edição francesa, 1861, que serve de base para esta tradução. Consta, porém, no cabeçalho deste capítulo e no sumário da obra, razão pela qual o inserimos nesta edição. Tudo bem. É um detalhezinho, mas interessante, que facilita, né? Esses títulos facilita a gente ir compreendendo, né, esse processo. Eu gostaria de ler aqui, tem um texto de Emmanuel muito interessante, chama Emergência, que cabe muito bem quando chega essa questão da obsessão simples, né? Perfeitamente discerníveis as situações em que resvalamos imprevidentemente para o domínio da perturbação e da sombra. Enumeremos algumas delas, nas quais renteamos claramente com o perigo da obsessão. Cabeça desocupada, mãos improdutivas, palavra irreverente, conversa inútil, queixa constante, opinião desrespeitosa, tempo indisciplinado, atitude insincera, observação pessimista, gesto impaciente, conduta agressiva, comportamento descaridoso, apego demasiado, decisão facciosa, comodismo exagerado, refeição intemperante. Sempre que nós, os lidadores encarnados e desencarnados, com serviço na renovação espiritual, nos reconhecermos em semelhantes fronteiras do processo obsessivo, proclamemos o estado de emergência no mundo íntimo e defendamos-nos contra o desequilíbrio, recorrendo à profilaxia da prece. Achei interessante lembrar disso, que a obsessão simples começa assim: apego, né? Queixa, né? Crítica, falar mal dos outros, né? Pensar mal dos outros. Tudo isso vai fazendo ligações com espíritos que ficam ali só esperando a gente dar uma resvalada para se aproximar e começar a colocar coisas não boas na cabeça da gente. Todos nós estamos sujeitos a isso. E a profilaxia é simples, uma oração, pedindo a Deus a força para que a gente saia desse estado de espírito, né? De queixa, de apego, de crítica. Então, assim, achei interessante a gente colocar que a obsessão tem um título de simples, mas de simples ela não tem nada, que é o primeiro degrau, né, da aproximação de espíritos menos felizes junto a nós. Algum comentário, pessoal? Algum ponto que vocês queiram chamar? Alguém aí já identificou aí um processo inicial desse? Eu gostaria de compartilhar.
Muito bem. Então, vamos estudar a fascinação. Esse título também não tinha nessa segunda edição, né? Chama atenção aqui também, nota de rodapé, né? Não fazia parte da segunda edição francesa, que serve de base para essa tradução. Então, ele colocou aqui também, né? Você lê para nós? Fascinação. 239. A fascinação tem consequências muito graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa forma, paralisa sua capacidade de julgar as comunicações. O médium fascinado não acredita que esteja sendo enganado. O espírito tem a arte de inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que se escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de todo mundo. Eu acho isso aqui um ponto muito importante. Não sei se vocês têm observado, nós temos tido, né, no movimento espírita, um volume muito grande de obras, né, mediúnicas, de romances, principalmente. E é muito importante, quando um livro desse cai nas nossas mãos, que a gente avalie se está de acordo primeiro, com o Evangelho, né? Acho que é o primeiro ponto que a gente precisa verificar. Segundo, se ele está de acordo com as obras básicas, se ali tem algum desvio, né, de ideia. E nós vemos que alguns livros, né, isso tem ocorrido com bastante frequência. Então, assim, para quem ainda não está no início com a doutrina e tudo, o recomendado é se ater aos livros básicos, se ater às obras de Chico Xavier, que a gente não tem dúvida. Já é algo passado, analisado, vivenciado, que a gente não tem dúvida que ali não tem nenhuma pedra de tropeço, né? nenhum ponto que vinha desviar a pessoa dos conceitos básicos da doutrina, né? Que é de amor e caridade. É muito interessante a gente ficar atento a isso. E é muito comum os médiuns serem envolvidos, ainda mais quando tem ganhos envolvidos, mesmo que seja em benefício da instituição, mas isso sempre traz risco, sempre traz dificuldade. Alguém gostaria de comentar algum ponto? Eu gostaria. Eu, eu acho que você levantou esse ponto muito importante, Antônio. E o que é interessante é que, muitas vezes, isso acaba, não é só o médium que fica fascinado, né? Se no centro espírita que esse médium trabalha, não tiver, quer dizer, se ele não apresentar a sua produção mediúnica, que geralmente, por exemplo, no livro, né, como você falou, vem pela psicografia. E aí você pega erros muito graves e as pessoas, dependendo da importância que o pessoal dá ao médium ali, você acaba tendo erros grosseiros. E como hoje é muito fácil você editar, você simplesmente vai, contrata como editora, faz uma vaquinha e sai aí 1 milhar, 2 milhares, 5 milhares de exemplares, sai tudo com erros absurdos, erros inclusive de português, assim, erros crassos, né, de português, mostrando que nem mesmo uma revisão simples foi feita. E, no final das contas, o grande problema
é que a doutrina, né, é colocada, o pessoal falando, tá vendo? Olha que coisa interessante, olha que coisa mais terrível. Esse pessoal espírita aí solta, né? Olha que livro mais absurdo. E o que é interessante também, para chamar a atenção dos colegas, né, é o fato de que muitas vezes você grava, então é uma obra falada, que depois é transcrita do jeito que está, para manter as características da fala do espírito, porque o pessoal acha que não pode mexer, né? E aí sai coisas absurdas, porque a pessoal não entende a participação do médium na comunicação, né? Então, eu acho que você chamou a atenção e eu acho que a coisa acaba se estendendo para além do médium, se estende E para traz todo um, mundo. traz um prejuízo muito grande para a doutrina e para as pessoas, principalmente, né? É verdade. Porque um amigo brincava com a gente e falava assim, se você está rumo a um determinado planeta, vamos chamar assim, um foguete, você desviar meio grau, você vai parar no Sol ou em outro lugar qualquer, menos no lugar que você está almejando, né? Porque à medida que vai andando, vai se afastando do objetivo maior, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, realmente, com essas questões. E a fascinação é isso, né? A pessoa se apega mesmo e fica brava, sentida, se afasta da doutrina, mas em prol de muitos, às vezes é preferível você atuar, né, cirurgicamente numa situação como essa, com carinho, com respeito, mas é importante que haja daquele que dirige o centro, né? Esse É, eu, cuidado. eu queria, eu queria só chamar mais um pouquinho a atenção que isso daí mostra também que as pessoas não estudam o Kardec, né? Eles não estudam. Nós estamos fazendo um esforço aqui de estudo, a gente vê o quanto que a gente, nessa troca de experiências, de conhecimento, né? Nessa leitura pausada, a gente consegue perceber, né? Quanta coisa que está colocada pelo Kardec e que as pessoas não conseguem, não leram, não e acham que porque veio dos espíritos está tudo ok, e é espírito bom, não é? Mesmo sendo contra, apresentando coisas tão absurdas como muitas vezes a gente vê em alguns livros. Então, é um trabalho muito importante esse de cuidar da divulgação de coisas boas, né? E ficar atento para isso. Desculpa, Não, excelente. A ideia é essa mesmo. Mas alguém gostaria de comentar? Muito bem. Então, Cláudio, a ilusão. A ilusão pode ir mesmo até o ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Enganam-se os que imaginam que este gênero de obsessão só pode atingir as pessoas simples, ignorantes e desprovidas da faculdade de julgar. Nem mesmo os homens de espírito, por mais instruídos e inteligentes que sejam, estão livres da fascinação, o que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha, cuja influência eles sofrem. Eu ia fazer um comentário aí. É muito interessante, porque o maior perigo que nós enfrentamos é um negócio chamado meia-verdade. Né? E a gente tem muito, que a gente chama de sofista, né? Sofista.
sofismo, né? E a pessoa fala com tanta veemência, com tanta coisa, e acaba passando uma ideia errada. E pessoas muito instruídas têm a capacidade de convencer um argumento aparentemente lógico, convencer as pessoas que aquilo está correto, né? E, por exemplo, a gente já tem estudado bastante a questão das adulterações que ocorreram principalmente no livro O Céu e o Inferno. Qual foi a ideia principal que eles quiseram deturpar dessa obra Céu e Inferno? É querer continuar botando na cabeça da gente o sentimento de culpa, que Deus pune, né? Esse foi um ponto que eles... E é um trabalho de uma inteligência que foi feito nessa adulteração. Por exemplo, eles colocaram um negócio chamado Código Penal da Vida Futura. Não existe Código Penal da Vida Futura. Por quê? Toda a falta que nós cometemos e que nós vamos passar por um sofrimento moral depende do nosso arrependimento. O tempo de duração dela não é igual às penas que nós temos aqui do Código Penal Civil. Se você matou e foi premeditado, é uma pena. Se você foi por acidente, é outra. E coisa desse tipo, que eu não sou advogado, não sei colocar. Mas Deus não faz isso. O que você precisa para sair do processo de sofrimento moral? Primeira coisa, arrependimento sincero. Não porque você está sofrendo, porque você entendeu que aquela imperfeição ela te faz mal. Então, você decide corrigi-la. Aí você entra num processo de expiação e de reparação. E isso foi deturpado no livro Céu e Inferno. E é difícil as pessoas verem esses detalhes, são sutis. Porque a argumentação que foi colocada ali é argumentação errada. Chama justiça retributiva. Ou seja, eu faço bem para quem faz bem para mim, eu faço mal para quem faz mal para mim. Volta a lei de Italião. Isso fica mais ou menos embutido, escondido ali na fala da adulteração. Então, um exemplo, estou procurando dar um exemplo simples, mas quem quiser, por exemplo, adentrar nesse assunto, existe um livro feito por quem foi pesquisar isso a fundo, Paulo Henrique Figueiredo, Lucas Sampaio, que chama Nem Céu, Nem Inferno. Ou seja, não existe nem céu, nem inferno. O que existe, na realidade, é a lei de justiça, amor e caridade. E a edição não adulterada trata disso com muito cuidado. A primeira edição de Kardec, até a terceira, que não foi adulterada, que é de 1866, a terceira edição, é feita na quarta, já vem, após a morte de Kardec, soltar a quarta edição completamente adulterada. E é sutil. Só com um estudo muito detalhado você percebe isso. E nós que estamos estudando a obra, no detalhe, a primeira edição dessa obra, a gente está vendo isso, né? Então, é muito interessante. Eu quis colocar isso aqui, que mesmo espíritos instruídos, inteligentes, fizeram essa obra. E foi uma obra de gente instruída, não foi? Essa adulteração não foi feita por amador. Tanto a da Gênesis, como a do Céu e Inferno. Só para ter uma ideia, vamos dizer, o prefácio do livro, O Céu e o Inferno, foi retirado. Ele dá o resumo todinho da doutrina. Tiraram a edição, a quarta edição adulterada, não tem um prefácio. E na primeira, na segunda e na terceira, enquanto Kardec estava vivo, consta o prefácio. Isso é polêmico, tem a Federação Espírita não concorda com isso e tudo, mas cabe a nós, que estamos estudando, tirar de própria conclusão se isso aconteceu ou não. Eu não vou entrar aqui em se está certo ou errado, mas cabe a nós comparar, estudar e ver o que está acontecendo, né? É o que nós temos feito aí durante as sextas-feiras, né, estudando o Céu e o Inferno, é de abrir esse leque. E a gente só consegue entender os depoimentos dos espíritos na sua profundidade quando a gente leva em conta essas questões, né? E Deus não pune, e Deus trabalha com arrependimento, com expiação, com reparação,
mas dentro de um conceito completamente diferente do que foi colocado na edição adulterada. Bom, foi só um exemplo, gente. Não sei se ajuda a compreender isso, mas estou aproveitando para colocar esse ponto aqui para nós. Mais algum comentário? Alguém gostaria de falar? Não, Cláudio. Já dissemos que as consequências da fascinação são muito mais graves. Com efeito, graças à ilusão que dela resulta, o espírito dirige a pessoa que ele conseguiu dominar, como faria com um cego, podendo levá-la a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fossem a única expressão da verdade. Mais ainda, pode arrastá-la a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Esse é um ponto bastante crítico, né? Tem uma linha de pensamento também no movimento espírita, são as pessoas que estudaram Rustem, né? E tem uma obra que é feita por um médium só, não passou pela metodologia de Kardec, né? De consultar vários centros, consultar vários espíritas, em cima disso, fazer a compilação da doutrina. E tem um conceito lá que Jesus não tinha um corpo físico. É como se Jesus tivesse vindo até nós, passado pela crucificação, e não ter passado por nenhum sofrimento físico e nem moral. Né? Isso é que chama a gênese, né, o Eduardo? Quando a pessoa tem um corpo fluídico e tudo. E esse é um assunto que... E tem pessoas que acreditam nisso. Né? É como se Jesus fosse um fake, né? Uma mentira. Né? Não tinha corpo. Então, né? Então, é algo assim que a gente vê, a gente precisa fazer. É isso mesmo, eu acredito nisso. Faz sentido isso. Né? Não é questão de rejeitar as coisas sem fazer uma análise mais profunda. Né? Mas é muito importante a gente ficar atento a esses desvios. Né? Eu lembro quando eu estava iniciando na doutrina espírita, essa questão foi colocada para mim. Eu tinha um colega que leu os 4 evangelhos de Rustem e tal, defendia. Eu fiquei assim, né? E também defendia a queda, né? Que nós somos criados perfeitos e que a gente se voltou contra Deus e tal. E eu ficava pensando, assim, se eu for criado perfeito, como que eu vou me voltar contra o Criador, né? Isso não faz sentido. Como um espírito elevado, puro, vai recair, voltar a ter que reencarnar, passar por todo um processo, ser castigado. Então, a queda dos anjos, esse negócio não faz sentido. Né? Não faz sentido nenhum. Mas a gente lida, né? Principalmente quando você está iniciando a doutrina, essas questões são colocadas para você. Né? E um amigo fala, não, a queda foi tão grande que uns foram ter que voltar ao estado de animal, uns negócios assim, bem maluco, né? E a gente no início, assim, você fala assim, será que, né? Aí você vai estudando, vai pegando as obras básicas, vai estudando o Evangelho, fala assim, agora não faz sentido. É isso, Eduardo. Seu microfone está fechado, viu, Dudu? Desculpe. Então, esses aspectos que você está comentando, né, eles realmente são, fica claro, né, que são muitas coisas absurdas, e o que é interessante é que o Kardec já tinha levantado todos esses aspectos, né, e é interessante como as pessoas retomam, né. Agora, eu me lembro muito bem de uma situação que aí fica bem claro a fascinação, né, como um exemplo. Então, tinha uma pessoa que era, assim, líder de um projeto bastante importante,
né, de implantação do espiritismo num lugar, e aí, infelizmente, apareceu uma pessoa para ser, vamos dizer assim, atendida, tal, que procurou ela para poder discutir as questões espíritas, tal, e aos poucos essa senhora acabou se, vamos dizer assim, simpatizando um pouco além do que devia com o senhor que chegou, certo? E mais interessante, né, é que ela ensinava as coisas e esse senhor aí ela descobriu que era um ex-padre, né? E ele tinha saído tal porque não concordava com algumas coisas e estava lá, mas era uma pessoa extremamente perturbada. E segundo ela, né, ela não via nenhum erro nas coisas que o guia espiritual dela falava a respeito dessa pessoa. E, né, assim, até mesmo nos, é, no- nos tratamentos e tudo, né? Então, um dos tratamentos era que, quando ela fosse dar um passe, né, nessa pessoa, que ela podia, porque ele precisava de muita energia, que ela precisava abraçá-lo muito carinhosamente, muito fortemente. E ela achava isso a coisa mais natural do mundo, certo? Do próprio mentor espiritual dela falar sobre isso. E aí ela foi abordada por alguns companheiros, né? E foram mostrando, e ela não, ela era irredutível na coisa, até que então foi falado assim para ela, muito bem, então, dado que o seu guia espiritual fala que isso daí pode acontecer para todo mundo, então você não pode, não faz sentido você falar para as pessoas que o passe não pode tocar, né? Que num passe espiritual, num passe no centro espírita, para evitar qualquer problema, você não pode tocar, porque são fluidos que você vai apresentar somente e tal. E foi aí que ela caiu em si, né? Então você veja que ela queria aceitar tudo que o espírito estava fazendo. E veja que, no final das contas, não era um ataque somente contra ela, né? Era contra todo o trabalho que ela estava implantando ali. Veja como os espíritos são ardilosos, né? E o Kardec aqui, ele trabalha essa questão, os espíritos que querem lutar contra a doutrina espírita, né? Eles trabalham com os sentimentos dos médiuns, né? De uma maneira muito sutil, mas para destruir, não é só o médium, mas para destruir o trabalho que ele estava incumbido de, ou tinha se colocado, né, como uma pessoa para fazer aquela, vamos dizer assim, aquela tarefa que era espiritual e de muita importância. Então a gente precisa ficar muito atento para esses sentimentos, né? E a gente se achar condutor de pessoas, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E eu acho que esse exemplo que eu passei para vocês é o exemplo clássico do que o Kardec chama de fascinação. E eu garanto para vocês, isso aconteceu, ok? Eu conheço. Então, é uma coisa muito importante. Esse é um exemplo clássico de fascinação. Era Muito isso que bem. eu queria dizer. Obrigado, Eduardo. E são bastante pontos, né, que a gente tem que estar atento.
E essa é uma tarefa de cada um de nós. Essa tarefa a gente não tem como delegar, essa tarefa é de cada um de nós. Ficar atento a essas influências, né? E ninguém está isento. Nenhum de nós está isento disso. Isso devemos estar bastante cuidadosos, né? Muito bem, vamos seguindo em frente, se ninguém mais tem algo a comentar. Compreende-se facilmente toda a diferença que existe entre a obsessão simples e a fascinação. Compreende-se também que os espíritos que produzem esses dois efeitos devem diferir de caráter. Na primeira, o espírito que se agarra à pessoa não passa de um importuno pela sua tenacidade, do qual ela procura livrar-se. Na segunda, a coisa é muito diferente. Para chegar a tais fins, é preciso que o espírito seja muito esperto, astucioso e profundamente hipócrita, porque só pode enganar e se impor à vítima por meio da máscara que toma e de uma falsa aparência de virtude. As grandes palavras como caridade, humildade e amor a Deus servem-lhe de credencial, porém, mesmo assim, deixa passar sinais de inferioridade que só o fascinado é incapaz de compreender. Por isso mesmo, o que o fascinador mais teme são as pessoas que veem as coisas com clareza, de modo que a tática deles quase sempre consiste em inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos. Por esse meio, evitando toda contradição, fica certo de ter sempre razão. Então, sendo colocado um ponto muito importante, né? Quando a gente está aberto a receber, vamos dizer assim, das pessoas amigas, advertência, vamos chamar de advertência, algum comportamento, alguma situação que a gente possa estar vivendo, e às vezes sob influência, né, de algum espírito menos feliz, é muito importante a gente receber a informação e trabalhar lá dentro, ver se aquilo, opa, estou agindo de uma maneira aqui que está prejudicando o grupo, eu não estava percebendo. Então, a humildade verdadeira, né, ela é muito importante do médium, do participante dos trabalhos da casa. E mesmo na vida do dia a dia, né? A gente tem muita dificuldade de lidar com a crítica, e às vezes pode até ser que ela não seja verdadeira, mas é sempre a oportunidade da gente fazer uma reflexão, né? Então, quem está num trabalho, principalmente nos trabalhos mediúnicos, tem ali o dirigente da reunião, ele te chama a atenção em determinado ponto, né? No sentido, por exemplo, se você está recebendo espíritos mais agressivos e tudo, e você não dá passagem a palavras que possam conturbar o ambiente, essa tarefa é do médico, controlar esse paradigma. Aí tem médico que acha assim, que tem que se jogar no chão, que pode xingar, que pode isso. Não pode. Isso traz o desequilíbrio para os demais da reunião. Então, quando alguém chama a atenção de algum ponto dessa natureza, a pessoa está falando uma voz muito alta, às vezes nem está percebendo. Então, é muito importante que te receba isso e avalie se aquilo realmente está trazendo as consequências que foram apontadas. Então, a humildade é o ponto fundamental, humildade verdadeira, né? Saber que a gente é falível, que a gente está sujeito a passar por obsessão simples, passar por fascinação, né?
E, oxalá, não tenhamos que passar por uma subjugação, né? Que é terrível, né? Vamos dizer assim, a situação mais difícil para uma pessoa passar, né? Mas se a gente tiver, assim, uma equipe coerente, unida, isso facilita muito, né? Só tem pessoas que têm que ter medo de falar alguma coisa e ela ficar melindrada, né? A gente tem que ter essa tranquilidade na nossa convivência em família e também no grupo espírita que nós fazemos parte, ou no grupo religioso que nós façamos parte, né? Isso ajuda muito a gente ir se ajustando, né? Porque a gente sabe que a gente se conhece muito pouco, né? O nosso conhecer muito pouco da gente mesmo. Então, quem está de fora, às vezes, percebe coisas em nós que nós não percebemos. É muito útil quando a gente dá essa liberdade, né? A gente aceita esse tipo de abordagem. Feita com caridade, feita com carinho, mas sempre, às vezes, machuca, né? Que a gente fala, puxa, ainda não tinha percebido. Não, tem razão, né? Esse comportamento meu não está legal, vou melhorar, né? Isso ajuda bastante a gente. Então, esse é um ponto que eu queria estar chamando a atenção também, porque quando essa é um antídoto contra a fascinação, né? Que depois que você está dominado, né, sair do quadro vai ficando cada vez mais difícil, né? Vamos lá, Eduardo. Então, eu queria só comentar que, em qualquer um dos casos, né, lógico que a coisa vai se agravando, a gente não pode esquecer que existe uma questão de sintonia. O processo obsessivo, ele não se instala se a pessoa, se o médium, né, realmente começa a fazer a sua transformação, né? Ele sabe que ele é falível, ele sabe que muitas vezes, né, ele pensa estar certo, mas o orgulho, a vaidade são, as ferramentas mais utilizadas pelos espíritos para dominar o médium, desde a obsessão simples até a subjugação. Daí, a gente precisa entender, né, que no processo obsessivo, ninguém é ali, nenhum médium ali é inocente da coisa. Ele faz parte do problema. Infelizmente, a gente precisa ter muita clareza disso. Ele é parte do problema. Não se instala a obsessão se o espírito não encontrar dentro do médium a sintonia com os seus pensamentos e sentimentos. Seja porque o espírito o elogia muito, né, para trazê-lo para o seu lado, ele escamoteia, né, faz a coisa parecer que é uma coisa boa, e você mesmo falou, essas meias verdades, essas falsas verdades que aparecem. Agora, o médium, ele é parte, principalmente se você estudar o processo, nós estávamos estudando sobre a formação do médium, né? Se a gente estudar o processo mediúnico, o espírito vai lá dentro da cabeça do médium, né? Para pegar as frases, as palavras, as coisas todas, para formular o seu pensamento. E, né, ele vai procurar aqueles médiuns que mais facilmente transmitem o seu pensamento.
Então, essa proximidade, e se o médium não perceber, né, que muitas coisas que estão sendo escritas ou ditas, infelizmente, não condizem com o conhecimento da doutrina, né? Mas ele é orgulhoso, ele é vaidoso, isso e aquilo, ele vai começar a se afastar, né, daquelas pessoas que podem mostrar a ele que ele está errado. Não existe obsessão sem que o médium permita que haja essa obsessão. Inclusive, é uma coisa que é muito importante a gente prestar atenção, que é o seguinte: o, o médium, né, ele, ele vai abrir caminho para o espírito se instalar no dia a dia e fora do centro espírita. As ações do dia a dia do médium, quando ele não faz uso da vigilância e da oração, e ele mantém uma postura, né, digamos, de. Vamos falar da pessoa que se julga muito importante, que faz uso da posição para se, na sociedade, para se colocar. Tudo isso são caminhos utilizados pelos espíritos. Por isso que a gente tem aquele negócio do, né, reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Ele tem que fazer a sua transformação moral, tá? Coloca lá, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências. Ora, o que é a transformação moral? Se os espíritos, no livro dos espíritos, respondem que Jesus é o nosso guia, é o espírito, né, que nos deixou o legado. Ele não fala para você ser católico, protestante, isso e aquilo. Ele fala assim: os ensinamentos de Jesus estão ali, à nossa disposição. Ele é o nosso guia. Isso é fazer, né? A gente buscar fazer a transformação moral através de colocar em prática o evangelho. Se isso não ocorrer, o médium abre as portas para o fenômeno da obsessão. Ele precisa tomar muito cuidado. É um esforço individual do médium. Ele precisa cuidar, né, para que o seu orgulho, o seu egoísmo, sua vaidade não prevaleçam na sua vida. Esse é um ponto fundamental. A obsessão, ela vai aparecer no centro espírita já ali, de uma certa forma, instalada pela ação do médium no seu dia a dia, na vida terrena. Nós não estamos falando de ninguém ficar santo, porque não somos e não vamos ficar santos.